Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Só vitória, sou o irmão Danielzinho, presbítero Daniel, e nós estaremos juntos fazendo as lições da Escola Bíblica Dominical, os vídeos nesse novo trimestre. É o segundo trimestre do ano de 2026. Pessoal, tem coisa boa aí, muita coisa boa para você e a sua família. Um tema do trimestre aí, algo atual para os dias de hoje, para você aplicar na prática mesmo, na sua casa, na sua família. E nós vamos crescendo e progredindo e crescer cada vez mais em Cristo Jesus. E vamos levar e conduzir a nossa família ao reino dos céus. Maravilha? Vamos juntos? Vem comigo. A primeira lição aí, nós temos um tema, e o tema é Abraão, o homem que conduzia sua família sob a direção de Deus. Os irmãos vão notar que nesse trimestre nós estaremos desenvolvendo as lições a respeito dos patriarcas. Muita coisa boa, muita prática para ser aplicada com a nossa vida. Maravilha? Vamos para o texto áureo. Texto áureo na Escola Bíblica Dominical. Gênesis, abra sua Bíblia com alegria. Gênesis capítulo de número 18 e o versículo de número 19, que vai dizer assim: Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Vamos agora ir para o nosso famosa leitura bíblica. E onde está o Danielzinho? Gênesis também, isso mesmo. Pegue a sua Bíblia aí com alegria, pegue a sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo de número 12, o versículo de número 1 até o versículo de número 8. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que tinham adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré.
E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel o ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Li até o 9, mas até o 8 aí. Maravilha, pessoal? Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, o estudo bíblico, ele tem uma organização, então nós teremos sempre aí uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento que fica no meio, temos 3 tópicos, e o primeiro tópico é o chamado de Abraão. E o segundo, a intercessão de Abraão. E por fim, o compromisso de Abraão com a sua descendência. Vamos lá? Vamos então ali, vamos estar lendo, vamos estar aplicando, vamos estar juntos, mergulhando na palavra de Deus e aplicando a cada dia. Vamos para a introdução? Abraão não foi apenas o patriarca da fé, mas também um exemplo marcante de liderança e cuidado familiar. A Bíblia nos revela que Deus lhe confiou promessas grandiosas para que assumisse com fidelidade e responsabilidade de conduzir nos caminhos do Senhor. Instruindo seus filhos na justiça e no temor de Deus, essas promessas não se limitavam às bênçãos terrenas, mas apontavam para algo maior, a vinda de Jesus Cristo por meio de sua descendência. Meus irmãos, Abraão é um exemplo a ser seguido. Nós temos aqui que a vida dele passou por diversas coisas, olha, marcantes para a humanidade. E nós temos até nos dias de hoje a respeito de Abraão, no país de Israel, algo marcante ali. E Deus usou a vida dele, a respeito da família, a respeito da descendência. E não foi só algo daqui de baixo, promessa daqui de baixo. Não, porque num dia nós vamos subir. Tudo isso foi Deus movimentando. Tinha plano eterno, tinha plano de Deus. E tem plano de Deus na sua vida, tem coisas eternas aí. E vai conduzindo aí a introdução, dizendo que a vida de Abraão nos apresenta sólidos princípios de cuidado espiritual com a família, mostrando que a atenção e a obediência a esses ensinamentos nos farão desfrutar das mais ricas bênçãos do Altíssimo. Meus irmãos, isso daqui é algo que é verdadeiro, algo sólido. Se a gente cumprir a palavra, se a gente obedecer a palavra, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família. Bom, Danielzinho, como é que eu vou conseguir essa bênção? Palavra de Deus. E aqui nós temos a respeito de Abraão. Abraão passando ali instruções de que nós podemos fazer para que Deus venha abençoar a nossa casa. Vamos para o desenvolvimento? Onde está o desenvolvimento, Danielzinho? No capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 ao 5. E o comentarista vai dizer assim: quando olhamos para as Escrituras, vimos que o chamado de Deus a Abraão não foi apenas um convite para a mudança geográfica, mas uma convocação espiritual que redefiniu o destino de toda a sua família e revelou o propósito de Deus de formar a partir dele uma nação para si. Ao dizer então, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus dando a ordem: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus exigia fé e desprendimento, um projeto de bênção e propósito que se iniciaria por uma decisão de entrega e obediência. Algo que eu gostei muito aí nessa lição, nesse primeiro desenvolvimento, que vai dizer: Abraão ouviu, Abraão creu e Abraão agiu. Que coisa linda! Ô, minha gente, a gente ouve a palavra de Deus. Deus fala com a gente o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer.
E segundo, o que a gente tem que fazer, Danielzinho? Acreditar. Você abraça aquilo é a palavra de Deus, eu vou fazer e Deus vai me abençoar. Isso daí é fé. Ele acreditou, ele creu. E a fé, como diz lá em Tiago, a fé, ela movimenta. A fé, ela tem obras e é natural. O que é o natural? É o resultado de agir. Olha que sequência linda. Primeiro ouve, depois acredita e depois vai agindo. O que é isso? Evangelho. Isso daí é boas novas, isso daí é bênção para mim e para você. E o comentarista continua dizendo aí que aqui a palavra nos ensina que o cuidado com a família começa quando o líder do lar decide ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Ouvir e obedecer, movimentar. O pai da família, como protetor, provedor e sacerdote do lar, é o responsável espiritual em conduzir sua família nos caminhos da palavra de Deus, ensinando com amor, corrigindo com sabedoria, sendo exemplo de fé, obediência e compromisso com o Senhor. Escola dominical é Bíblia, minha gente. É da escola bíblica dominical. Pegue a sua Bíblia, então vamos folhear. Folheie a sua Bíblia, por gentileza. Deuteronômio, capítulo de número 6 e o versículo de número 6 ao 9, que diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa das tuas portas e nas tuas portas. Sabe o que isso quer dizer? Bíblia para tudo quanto é lado na sua casa. Bíblia para tudo quanto é lado na sua família, meus irmãos. Meus irmãos, na sua sala tem que ter Bíblia, na sua cozinha tem que ter Bíblia, nos quartos tem que ter uma Bíblia. Onde você trabalha, se está lá sentado na mesa do computador, tem que ter Bíblia. Meu Danielzinho, eu trabalho na rua, estou numa correria, tem o Testamento, pequenininho, Novo Testamento, Provérbios, tudo mais, coloca no bolso, cabe dentro do seu bolso. Está com um intervalinho? Abre a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos vivifica. Davi, certa vez, falou: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. E, meus irmãos, fazendo isso dentro de casa, você não vai somente você se alimentar da palavra. Os seus filhos vão ver e vão ter curiosidade, vão querer abrir Bíblia, vão ler a Bíblia. A sua esposa vai querer ler Bíblia, porque está vendo você ler Bíblia. A melhor coisa do que você falar, é bom falar, vamos ler a palavra de Deus, vamos unir a família, vamos reunir. Mas além de falar, o que faz movimentar eles é eles verem você abrindo a Bíblia e lendo a palavra de Deus. Meu pai faz, então eu vou fazer. Meu marido faz, então eu vou fazer. Por quê? Porque isso daí é uma prática. E olha, Deus vai abençoar grandemente. O que mais, Danielzinho? Escola Bíblica Dominical tem Bíblia, então abra novamente aí em Provérbios. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios de número 22 e o versículo de número 6. Provérbios 22, 6, que diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir. E parece que até mesmo dá a entender que lá em Deuteronômio fala de intimarás. Olha só o verbo que eles usam: intimar, chegar junto. Aqui está falando para instruir, é para a gente ensinar, abrir a Bíblia e falar: olha, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz do Calvário, está aqui, você é um plano de Deus, você é um projeto de Deus, você está vivo porque Deus, Ele tem dado vida, porque Ele tem algo para você, você nasceu, não nasceu à toa, você está vivo porque Deus tem um lindo plano para a sua vida e Ele quer conduzir você para o céu. E Deus quer usar a sua vida. Que coisa linda!
É coisa linda demais. Não vai vir aquelas perguntas na mente do adolescente: por que eu nasci? Por que eu existi? Por que eu estou aqui? Por quê? Que não vai ter? Porque já o pai e a mãe já estão ensinando Bíblia. E ali já vai saber por que ele nasceu, por que existiu, por que ele está ali. E é bênção de Deus. Bênção de Deus. Eles são instrumentos nas mãos de Deus, os nossos filhos. Maravilha? E aí, por último, Efésios capítulo de número 4, e o versículo, Efésios capítulo de número 6, e o versículo que é o 4. Efésios capítulo de número 6, e o versículo 4, que vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Paulo dando aí essa orientação. Que orientação que é essa, Manuelzinho? Palavra de Deus, admoestar, ensinar, doutrinar, estar todos juntos, e é bênção de Deus. E aquilo que é plantado, a gente já viu, isso daí vai ser colhido na vida deles, e vão lembrar até na velhice, e Deus vai abençoar. Vamos continuar? Vamos para o nosso comentarista, continuando aqui, dizendo: contudo, é importante salientar que a omissão, o que é a omissão? É aquele que não faz, deixou de fazer. A omissão do líder espiritual no lar traz consequências profundas, consequências ruins, e muitas vezes silenciosas para a família. Quando aquele que foi chamado para ouvir a voz de Deus e conduzir a casa segundo os seus caminhos se cala e se afasta dessa responsabilidade, instala-se um vazio espiritual de consequências terríveis. Os filhos crescem sem referência espiritual clara, o diálogo se arrefece e o lar se torna vulnerável a conflitos, rebeldia, distanciamento de Deus. Não raro problemas emocionais, morais e relacionais fazem terreno fértil para a atuação do maligno, onde faltou instrução, correção e vida devocional. Aquele que não faz, planta, pessoal. O plantar, colhe. E o que não planta, colhe. Como assim, Danielzinho? É por aí. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Plantou no pé de abacaxi, vai ser abacaxi, meu irmão. Plantou feijão, vai colher feijão. Plantou nada, vai colher nada. Deu para entender? O que você planta, colhe. Mas eu plantei nada, vai colher nada. E o pior disso daqui é que o nada traz uma consequência terrível. Por quê? Porque alguém vai plantar na cabeça do seu filho. Meus irmãos, vou até tirar o óculos. O mundo, o diabo não brinca, ele está plantando 24 horas. É na escola, na internet, é no celular, está plantando na cabeça do seu filho. Está plantando o quê, Danielzinho? Homossexualismo, está plantando prostituição, está plantando vício das drogas, está plantando um monte de coisa errada. Se você não plantar, o diabo planta. Então isso, a omissão, traz uma consequência muito grande, porque não é apenas um vazio. Está sendo vulnerável para o diabo trabalhar na vida da sua casa, da sua família. Mas no nome de Jesus nós vamos mudar isso daí, pelo poder da palavra de Deus. Vamos ensinar a Bíblia, não tenha vergonha não. Bíblia, palavra de Deus. E aqui nós temos referência de consequências complicadas. Oséias, pega a sua Bíblia, por gentileza. Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Oséias capítulo 4, e o versículo de número 6, um versículo bem conhecido, que vai dizer assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oh, meus irmãos, que coisa... Isso daqui é triste demais, de verdade. Isso daqui é uma tristeza fora do normal, né? Quando a gente esquece ali da palavra de Deus, faltou conhecimento, não esteve ali inclinado para a palavra. Aqui fala que Deus esqueceu,
esqueceu de teus filhos. Sabe o que isso quer dizer? Consequência terrível para os seus filhos. Mas no nome de Jesus nós vamos mudar isso daí. Bom, Danielzinho, só foi aqui Oséias? Não. Temos várias passagens da Bíblia. E nós vamos entrar mais em duas aí. Olha só consequências terríveis. Eli. Lembra de Eli? 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 3, e o versículo de número 13, que diz assim: porque eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. Quem era Eli? Sumo sacerdote na casa de Deus. Seus filhos faziam coisas erradas, ele não repreendia. Qual foi a consequência? Terrível, morreram na guerra, sem a bênção de Deus, estando em desobediência. Deus nisso daqui levantou Samuel, um garoto, um menino, no lugar de Eli, e ele não repreendia os seus filhos, e não foi abençoado. Precisamos repreender. Irmão Danielzinho, vou pegar um galho de ar e vou arrebentar com a criançada. Não é assim, não é. Eu já apanhei de chinelo, já apanhei de cinta, estou aqui, meus irmãos, só vitória. Vocês aí, os irmãos mais antigos não, mais experientes, os irmãos mais experientes, vara de marmelo, espada de São Jorge, não é? Já vi, irmãos, já apanhei de galho de amora, de pé de amora. Imagino que certo doía demais. Está vivo, você está aqui, não está no meio das drogas, não está fazendo coisa errada. Glória a Deus pela vida dos seus pais que corrigiram. Glória a Deus, isso é amor. Quem ama repreende. Não matamos, não é para matar, não é para quase matar também, nada disso. É na medida certa. E Deus abençoa. Faça com carinho. Explica antes. Você vai apanhar porque você fez coisa errada. Avisei, né? E cai aqui entre nós, meus irmãos. Cai aqui entre nós. Avisou uma vez, avisou duas, avisou a terceira. A criança, vai falar, esse daí só avisa e não faz nada. Não é? Vou aprontar de novo porque eu não vou apanhar. Não fica ameaçando, não. Já na terceira fala, eu avisei várias vezes, agora vai tomar uma chinelada. Dá uma chineladinha, coloca de castigo. Ser adolescente, o que mais dói às vezes não é nem apanhar, é cortar o celular. É só vitória. Corta o celular do adolescente, uma semana sem celular. Vai amaciar o coração, vai ser bênção do céu e vai estar obedecendo. Amém, meus irmãos? Só vitória. Pede graça para Deus e sabedoria que Ele vai dar para vocês aí. Bênção. Vamos lá. Juízes capítulo de número 2, versículo de número 10, que vai dizer assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ele se levantou, e não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Que coisa amargurosa! Por falta de ler palavra, por falta de ensinar palavra, por esquecer da palavra, uma geração inteirinha não conhecia a Deus. Seus filhos vão conhecer a Deus através de você. Seus netos vão conhecer a Deus através de você. As pessoas vão conhecer a Deus através de você. E se você não ensinar, pode ser que tenha uma geração que não venha conhecer a Deus. E qual que é a consequência? Consequência terrível e terrível. Por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. E ele vai lutar para trazer desgraça, sofrimento e muita dor. Mas o nome de Jesus, nesse dia, nós vamos mudar. Vamos aí, Deus está chacoalhando, minha gente, na escola dominical. Deus está chacoalhando nossa vida aí. Vamos ensinar a palavra. Bom, Danielzinho, não conheço muito. Venha para a escola dominical. Venha ouvir a palavra de Deus, conhecer cada vez mais. Abra a Bíblia na sua casa. Tenha aí uma sequência. Começa em Mateus. Começa ali a respeito de Jesus. E Deus vai falar com você. E você vai conseguir ensinar. Abra a tua boca. A Bíblia diz, abra a tua boca, que Deus vai
te encher. Maravilha? Vamos lá para o segundo tópico, então, do desenvolvimento. O comentarista colocou o tema aí do segundo tópico, dizendo a intercessão de Abraão. Onde se encontra isso, Mondenalzinho? Depois você vê com mais carinho. Gênesis, capítulo de número 18, tem essa narrativa, do versículo 22 ao versículo 33. Vamos lá? O episódio da intercessão de Abraão por Sodoma revela de forma profunda a responsabilidade espiritual que ele carregava não apenas sobre si, mas também sobre sua família. Ao saber do juízo que viria sobre Sodoma, Abraão não permaneceu indiferente, nem se limitou a aceitar passivamente a decisão. Não ficou parado. Ele se colocou em pé diante do Senhor e passou insistentemente a interceder, a orar, sendo em cada pedido revelado o seu amor, ousadia e profunda compaixão pelos seus. Foi avisado que Deus iria destruir Sodoma, e lá estava o seu sobrinho. Nós vamos ver aqui na continuação que o comentarista vai dizer: embora Abraão não mencione Ló, que era o seu sobrinho, de uma maneira direta, suas palavras tinham um alvo claro: a preservação de sua família que habitava naquela cidade corrompida. Cuidar da família também, interceder por ela com perseverança, colocando suas vidas diante de Deus, clamando por proteção, livramento, arrependimento e direção. Oh, meus irmãos, a gente precisa orar pela nossa casa, orar pela nossa família. Abraão fez isso daí. Meu sobrinho está lá, essa cidade vai ser destruída. Ele começa até a negociar: e se tiver tantos justos na cidade, vai acabar com o fogo? Fala: não, mas não tem essa quantidade. E ele começa a diminuir: mas se tiver tanto, vai destruir? Não, mas não tem essa quantidade. Ele diminui. E por fim, o negócio ali fica... Ele vê que não tem jeito. Ele fala: por favor, tem um sobrinho lá com a família dele, né? E ele intercedeu. Olha só. Meus irmãos, a gente precisa fazer isso daí. Fala: Jesus, salva a minha casa. Jesus, salva os meus filhos. Intercede por eles. Intercede de uma maneira constante, que eu creio que Deus vai fazer uma grande obra, porque Ele é o Deus que faz coisas impossíveis. Vamos lá? E o comentarista continua dizendo que o líder espiritual demonstra amor não apenas quando ensina ou corrige, mas quando se coloca na brecha, buscando a misericórdia que vem do alto, que vem de Deus. Famílias são preservadas e restauradas pelo poder da oração. A oração não apenas muda as circunstâncias, mas também transforma corações e constrói um legado espiritual que permanecerá por gerações. Meus irmãos, meus amigos, eu tenho 2 pititicos lá em casa lá. A Niane, que é a mais velha, está com 2 anos e 4 meses. O Ian está com 1 ano e 2 meses. É uma diferença de 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, cada um deles. Antes de dormir, dobro o joelho. E daí eu estou dobrando o joelho em cima da cama, para eles poderem ver. Os berços estão tudo próximo ali. A gente colocou tudo próximo para ficar mais fácil de administrar a garotada. E daí o que eu percebi? No automático a Niane pega, vem do meu lado e dobra o joelho também. E o que eu estou observando? Que o Ian pega junto as mãozinhas, sem pedir, sem falar para eles: ó, vamos orar agora. Não, só deles ver eu dobrando o joelho, eles também começam a dobrar o joelho. E a gente começa a junto, fala assim: ó, vamos orar junto? A gente fala e eles repetem, fala e eles repetem. E do nada, Mondanãozinho, do nada vem um, coloca a mão na cabeça e começa a orar com a gente. Parece língua estranha da terra. Não é língua estranha do céu, é língua estranha da terra. Que eles falam as coisas que eu não entendo nada na oração deles, mas tá orando, minha gente, é bênção. Deus está entrando na mente deles. É a gente envolver eles na oração. Nós precisamos disso. Envolva-se na oração, que a sua família também vai se envolver na oração. Maravilha? Vamos abrir nossa Bíblia? Jó capítulo de número 1, versículo de número 5, que o comentarista colocou aí para nós estarmos observando. Diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes,
Enviava Jó e o sacrificava, e o santificava, e se levantava de madrugada, oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Eles quem, Danielzinho? Seus filhos, seus 7 filhos e 3 filhas. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente, sempre. Jó apresentava os seus filhos perante Deus. E apresentava até mesmo o pecado deles. Falava, oh meu Deus, perdoa eles. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso daí. Faz Jesus, perdoa a minha família, a minha casa. E Deus vai fazer grandes obras. Tiago, vamos lá? Finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo de número 5, versículo de número 16, que vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A gente já ouviu essa palavra aí em várias pregações. Tem poder de Deus na oração. Oração é falar com Deus. Se fala com Deus, Deus por misericórdia e graça vai te ouvir, vai fazer coisas extraordinárias. Não sou eu, não é você, não somos nós que fazemos, nós só pedimos e o céu faz por graça e misericórdia. O que está esperando? Faça, meu irmão, faça a oração, clame a Deus, jejue, que as mãos de Deus vai agir sobre a sua casa. E por fim, Jeremias, profeta Jeremias, voltando aí ao Antigo Testamento, Jeremias capítulo 33, ô, meu Danielzinho, estou lembrando desse versículo aí, 33 e o versículo 3, é o conhecido, famoso versículo, Jeremias capítulo 3, versículo 33, fecha o olho, vem comigo, vamos falar recitando aí esse versículo de cor. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ô meu irmão, isso daí é para estar decorado no nosso coração. E sabe o que é o gostoso? É aquilo lá. Abraão viu, Abraão creu, e Abraão fez, agiu. E é isso que Deus quer para com as nossas vidas. E agora, por fim, o último desenvolvimento. O compromisso de Abraão com sua descendência, onde está narrada, isso daí, Mundanãozinho, Gênesis capítulo 1 ao versículo 14. E o comentarista vai dizer: o capítulo 24 de Gênesis apresenta um dos relatos mais ricos sobre o cuidado familiar, responsabilidade espiritual e dependência de Deus. Quando Abraão manda buscar uma esposa para Isaque, ele demonstra que o zelo por sua casa vai além do suprir necessidades imediatas, mas envolve decisões que moldam o futuro espiritual das próximas gerações. Não é apenas coisa carnal, meus irmãos, coisa espiritual. A sua vida não é normal. Vou falar bem claro e diretamente, você não é normal. Você não é apenas natural, não. Tem algo sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus tem projeto e bênção para você. Olha só. Abraão orienta seu servo a buscar uma esposa entre os cananeus, mas entre o seu povo. Essa decisão não é étnica, mas espiritual. Ele sabia que o casamento de Isaque influenciaria diretamente sua fé, e o cumprimento das promessas de Deus sofreria influência. Nesse particular, excede em beleza e o ensino da palavra ao dizer que Abraão envia seu servo debaixo de juramento e com plena confiança de que Deus enviaria seu anjo diante dele. Acrescenta-se que seu servo, por sua vez, no mesmo propósito, clamando, orando, pedindo direção a Deus. E ele fala: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dar-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu servo Abraão. Olha só. Manda buscar lá uma esposa. É para ser do mesmo povo, é para ser da mesma raiz, do mesmo sangue. Mas por que, Danielzinho, isso não é preconceito? Não é, pessoal, é da mesma tribo. Seus filhos, quando for casar,
que seja povo de Deus, dentro da casa de Deus. Por quê? Porque Deus tem um projeto espiritual. E aqui teve um projeto espiritual, a descendência, a raiz seria abençoada. E era para buscar onde? Na casa de Deus mesmo, dentro do povo de Deus. Vamos lá? Por fim, o comentarista vai dizer: a visão daquele que anda pela fé é diferente. A percepção é espiritual e nos é revelado nos detalhes bíblicos, pois a recomendação do patriarca Abraão a seu servo é clara e não permitir que Isaac volte à terra de onde Abraão havia sido chamado. Isso demonstra zelo para que o filho não se desviasse do caminho da promessa, nem fosse influenciado a retroceder espiritualmente. Oh glória! Meus irmãos, não é para olhar para trás e voltar, não. Da onde Deus nos tirou, a gente não volta. Olha só, da onde Deus nos tirou, os nossos filhos também não voltam para lá, não vão para lá. Jesus nos salvou, Jesus nos purificou, fez uma grande obra e os nossos filhos estão inseridos nisso daí. Maravilha do céu, é bênção de Deus. Amém? E por fim, para nós fecharmos a conclusão, vai dizer assim: diante desses ensinamentos, compreendemos que Abraão não foi apenas o patriarca da fé, mas um modelo completo de liderança espiritual e cuidado com a família. Sua vida revela que cuidar de sua casa vai além de prover o sustento, além do material, mas envolve o ensinar com amor, corrigir com sabedoria, interceder com perseverança. Em Abraão aprendemos que famílias são construídas quando as decisões são tomadas debaixo de oração e de dependência total de Deus. A sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, a sua esposa é de Deus, o seu esposo é de Deus, você é de Deus e nós vamos voltar para Deus, nós vamos subir. E não é para você subir sozinho não, a sua casa precisa subir também. Maravilha? Encerrando aqui, nós passamos pelo roteiro, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. No desenvolvimento, o chamado de Abraão, a intercessão de Abraão, o compromisso de Abraão com a sua descendência. Meus amados, que Deus abençoe, que alegria, que prazer estarmos juntos. Vamos aí para a próxima lição, para o próximo vídeo. Aguarde que vai ter muita coisa boa te esperando. Que Deus abençoe, só vitória. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar
no Facebook, pode compartilhar no Mensa, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.